Bom dia! Como vão vocês? Estou aqui firme e forte para falar com vocês sobre esse assunto muito importante que muita gente não dá a bola que deveria dar. Que se chama aposentadoria. Aí vamos começar por algumas partes, né? Alguns pontos que eu elenquei aqui que eu julgo super importantes. Não vou falar do planejamento de aposentadoria completo, de todas as fases, enfim, o objetivo não é esse. Mas é colocar alguns pontos para vocês refletirem sobre isso. Primeiro ponto. O que vai determinar com quantos anos você vai parar de trabalhar é o patrimônio que você tem acumulado e o estilo de vida que você vai ter, custo de vida que você vai ter lá no futuro, na fase onde a gente não está produtivo financeiramente falando. Então, o primeiro ponto é você desenhar com antecedência como vai ser essa transição, ou seja, quando que você vai parar, dado o patrimônio que você tem, todas as condições, o nível de vida que você quer ter lá na frente. Então, é entender... Tá, o que eu quero? Como vai ser essa transição? Então, eu vou começar a me preparar para essa transição com o quê? Com 10 anos de antecedência? Com 5 anos de antecedência? E você começar a já muitas vezes reduzir o teu nível de consumo para você já entrar nessa fase de aposentadoria e você não ter um choque. Falar, nossa, eu ia a restaurantes uma vez por semana, isso tinha muito valor para mim, eu comprava muitas roupas e agora com a aposentadoria tem mais dinheiro, agora eu tenho que me limitar só a comprar no mercado e fazer economia. Então isso choca muito, é uma mudança muito brusca de vida quando as pessoas param de trabalhar. Então você entender que dado o patrimônio que você tem, quanto você vai ter de renda nessa fase não produtiva financeiramente falando, quanto que você pode usar e já ir se preparando, tá? Eu vou ter uma vida muito mais simples, então eu já vou me preparando com alguns anos de antecedência a ter uma vida simples para condicionar minha cabeça que minha vida vai mudar e não ser um corte seco. Quando eu mudar, eu tenho que parar de fazer tudo que eu fazia, porque muita gente entra em parafuso com isso. Outro ponto também sobre isso eu vou parar de trabalhar? Primeiro, se a pessoa vai trabalhar porque precisa trabalhar para trazer renda para casa aos 65, aos 70, aos 75 anos, que acontece porque não conseguiu ter um patrimônio necessário, é uma coisa, ela precisa trabalhar. Ou se você vai trabalhar porque você quer se manter ativo, o que você vai fazer nessa fase? Você vai estar com 60 e poucos anos, 70, o que você pode, de que forma que você pode contribuir? Consultorias ou dando aulas e como você está se preparando para isso, né? Porque imagina uma pessoa de 70 anos não vai trabalhar 8 horas por dia numa empresa, né? Então, se ela quer se manter ativa, ela vai ter que achar outras formas de usar a expertise dela para contribuir para a sociedade. Para muitas pessoas é importante ter essa parte ativa da vida, né? Continuar contribuindo, né? Você vai querer estudar, o que você vai querer fazer? E você colocou esse item no teu planejamento, né? Porque a aposentadoria, embora muito difundido, é uma meta grande, só que ela é uma meta grande que tem várias outras transições no meio, não é só uma meta, entendeu? E essas transições, por exemplo, mudança de tipo de trabalho, é uma transição que acontece no meio dessa meta grande que se chama aposentadoria. Então, é uma meta com várias transições de vida. E cada momento da aposentadoria tem as suas transições. A aposentadoria não é uma coisa linear. Uma pessoa que tem 65 anos, 67 anos, ela tem muito mais saúde que uma pessoa de 85. Então, ela faz outras atividades. Os filhos estão em outra idade ainda. Então, existem transições a se considerar nesse plano aposentadoria que pode durar 30 anos, 25 anos, 35 anos, né? E conforme a gente vai envelhecendo, outras coisas vão tendo prioridade na nossa vida. Coisa, né, também importante desse ponto de você prever tudo isso, né? A questão da saúde. O que você está fazendo hoje para a tua saúde, né? Do corpo, para você estar ativo ali. E se você precisar trabalhar por questões de não ter dinheiro suficiente para se sustentar na aposentadoria, como você está cuidando de si mesmo, do seu corpo, para ter essa longevidade e ter essa força para você poder continuar contribuindo? Porque lembra, para muitas pessoas não vai ser uma questão de querer, vai ser uma questão de precisar trabalhar. Então, se você vai precisar trabalhar, como que você enxerga isso já? Como que você se vê trabalhando aos 65 anos? Você vê o seu corpo tendo energia para isso? Você está praticando já algum esporte, seja uma corrida? Você está pensando no bem-estar do seu corpo? Porque isso é muito importante, que sem saúde a gente não consegue produzir. E quem precisa de dinheiro, imagina sem saúde. E quando não tem saúde, acaba gerando um impacto, né? Para os parentes, para os filhos, né? Porque a pessoa precisa trabalhar, o INSS não é suficiente, precisa pagar as contas e não tem dinheiro. Então acaba onerando os filhos para ajudar esse pai, essa mãe,
né? E muitas vezes os filhos também estão em situações complicadas, né? E tem mais ainda, fora os filhos ainda tem o pai e a mãe, né, para sustentar. E isso muitas vezes tem um impacto financeiro muito grande nas famílias, ter que sustentar os pais, né? Então, já que você tem esse alerta, você fala assim, o que eu quero? Eu quero ter uma velhice independente? Quero, eu não quero onerar os meus filhos. Então, o que eu tô fazendo agora para ter essa vida independente? Tanto com a minha saúde, tanto vem do meu lado profissional e financeiramente falando. O ponto é não fazer projeções, né? Eu vejo muitas ferramentas por aí de projeção de aposentadoria que, assim, considera uma projeção linear de retorno de investimentos e inflação para um plano inteiro, tanto com a fase de acumulação de patrimônio quanto na fase de usufruto. E, gente, a gente sabe, né? Quem tá aqui no meu Instagram são pessoas instruídas, eu faço o máximo para vocês serem pessoas o mais instruídas possíveis. Quem tá aqui sabe que a inflação ela não é linear. Eu não posso considerar 20 anos de acúmulo de patrimônio, por exemplo, no meu caso, dos 43 aos 63, com a mesma inflação. Ou que a minha carteira de investimentos vai render a mesma coisa. Então, muitas vezes, as pessoas colocam nesses simuladores e falam assim, nossa, eu preciso ter 2 milhões. Só que considerando essas premissas de inflação e de retorno. E elas não são lineares, e muito menos a fase de usufruto. As coisas não são lineares. E toda essa estabilidade econômica que o mundo está passando, que veio passando nos últimos anos, mudou um pouco o cenário agora. A gente não tinha inflação alta como teve aqui há 40 anos. Então, você imagina se eu projetasse para a minha aposentadoria lá atrás uma inflação baixa, como teve agora, a inflação aumentou. E ela não vai, talvez, baixar mais porque estava. Então, se eu estou numa fase de usufruto, eu já quebrei o meu plano. Por quê? Eu não tenho mais força, dependendo da idade que eu tiver, para aportar dinheiro nesse plano. Vocês entenderam? Porque a fase de usufruto, dependendo da idade que você está, imagina uma pessoa de 85 anos, ela não tem força para trabalhar e colocar dinheiro, mas ela vai só usufruir, por isso que chama usufruto. Então, vocês imaginam vocês projetarem com uma inflação muito abaixo do que ela é. Linear. Quando chega na hora de você querer sacar esse dinheiro, em vez do seu dinheiro durar até os 95, que foi projetado com aquela inflação baixa, vai durar até os 89, por exemplo. E o que você vai fazer com os outros 5 anos, se você viver mais 5 anos? Sacaram? Então, a gente sempre tem que deixar o nosso plano alinhado ao mercado, né? Alinhado ao que está acontecendo no mercado. Mas isso você consegue fazer bem na fase de construção desse patrimônio, na fase que você aporta, que você tem uma vida financeiramente ativa. Depois, na fase de usufruto, isso fica um pouco mais complicado, né? Porque projetar para o futuro, quando você não tem renda entrando, né, na fase de usufruto, e você só tem retiradas, é muito mais difícil, né? Então, aí você tem que ver bem os seus investimentos, você tem que se proteger, né? Tem alguns riscos na aposentadoria e você tem que se proteger desses riscos com algumas estratégias. Para fazer projeções, usar uma simulação dessas que só usam um parâmetro linear, não sou contra porque eu acho que é um começo. Até quando você está montando um plano de aposentadoria. Mas eu prefiro fazer algumas projeções e outra, considerando todas as transições, tá? Vou dar exemplos de 2 transições que podem acontecer quando você está se preparando para um plano de aposentadoria até na tua aposentadoria. Por exemplo, suporte aos pais idosos, aos seus pais idosos. Pode ser que num determinado momento você precise dar suporte financeiro aos seus pais. Você podendo estar aposentado já e ter que tirar esse suporte aos seus pais na sua fase de usufruto. Outra coisa, por exemplo, festa de casamento dos filhos. Entendeu? Isso também é um tipo de transição que pode acontecer. Se preparar financeiramente para isso, não entender até onde você pode ir, tendo o teu plano de aposentadoria, isso pode te gerar um problema. Nessa retirada de dinheiro, dependendo de onde você está e quanto você tem disponível para você usufruir lá na frente, pode representar um problema. Então, essas transições são 60 transições, mais ou menos. Elas precisam ser consideradas no planejamento. O terceiro ponto é o seguinte, aquele valor que você aporta para sua meta, aposentadoria, ele vai ser suficiente? Você já chegou a calcular? Porque as fases da aposentadoria, lembra que eu falei que não é uma fase única? Você tem estágios dentro da aposentadoria e nesses estágios você tem transições.
Você calculou isso? Você tem pelo menos, sabe quanto você vai gastar no primeiro estágio da sua aposentadoria, no segundo estágio, quando você for mais velho, precisar de mais cuidado de saúde? Você já parou para pensar nisso? E se você parou para pensar nisso, esse valor que você está colocando hoje, né, investido, contando com a inflação, vai te levar a algum lugar? Aí você fala assim, mas eu não consigo guardar mais que isso, né? E aí eu te falo, tem muita gente que não consegue guardar mais que isso. Mas assim, as pessoas têm duas opções. Ou arrumar um jeito de guardar mais que isso, viver uma vida muito mais simples e quanto mais cedo você começar melhor, ou ganhando mais, tá? Mas é importante saber o seguinte, aquele pouquinho que sobra, 100 reais sobrou, 500 reais sobrou, 1.000 reais sobrou, ele vai te levar a algum lugar em relação à aposentadoria, quando a gente fala de aposentadoria? É muito pouco que eu consigo e eu já me vejo trabalhando até os 80 anos de idade. Tá bom, tem 2 pontos a analisar. Você vai ter saúde para trabalhar? Você tá cuidando da sua saúde para conseguir chegar lá? Lembra que eu falei no primeiro tópico? E segundo, como vai estar o mercado de trabalho para as pessoas de 80 anos? Qual vai ser o salário? Esse salário que você vai ganhar aos 80 anos, juntando o INSS, vai ser suficiente para você viver? Vai saber como vai estar o INSS lá, até lá? Quanto que eles vão estar pagando? Por quanto que você contribuiu? Né? Se você vai pegar o teto, se você não vai pegar o teto. Então, tudo isso é para ser considerado, tá? Então, como eu falo, planejamento de aposentadoria não é você colocar lá, quero ganhar 8 mil no futuro, com uma inflação de 2 e um retorno de 8. A pessoa coloca o valor que ela quiser. Então vou melhorar aqui, vou pôr um retorno de 10 e uma inflação de 5. Esses simuladores, você coloca o valor que você quiser. Esses 8 que você tá falando assim, eu quero 8, você nem calculou isso, você nem sabe por que você chegou nesses 8. Sacaram um ponto? Isso, gente, meu objetivo com esse conteúdo aqui é para vocês terem uma visão de algumas coisas a se considerar, né, no planejamento de aposentadoria. E vocês juntam isso que eu tô falando agora com o que eu falei no aulão, sabe? Vocês vão montando as peças e vocês vão começando a ter mais conhecimento, né, para vocês poderem analisar melhor, né, ter uma tomada de decisão melhor nos hábitos de consumo de vocês do presente, como vocês se projetam para o futuro. Tá bom? Então é isso, gente.